Nós vamos falar sobre saúde mental e sobre cognição. Nós estamos com um médico psiquiatra, neurocientista, pesquisador no estudo da inteligência humana, o Dr. Pablo Vinícius. Dr. Pablo, muito bem-vindo. Oi, Tânia, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite para a gente estar falando de tal, um assunto tão importante nesse momento, né? Vamos falar sobre vários assuntos. Aliás, eu estava vendo aqui, Dr. Pablo Vinícius tem vários livros. A gente podia até começar pelo mais recente que ele está lançando, que é o livro Anti-Tarja Preta, sobre a banalização do uso de medicamentos. Importante, porque as pessoas acham que só recorrer a medicamentos resolve os problemas psíquicos, os sofrimentos psíquicos. O Dr. Paulo também é autor dos livros Há uma Luz no Fim do Túnel, que é sobre depressão, e também o livro A Fórmula, Desenvolvendo Cérebros Extraordinários, sobre um método de desenvolvimento cognitivo que ele desenvolveu. Então, temos assunto, hein? Bom, doutor Pablo, vamos começar pelo livro mais recente, que é o Anti-Tarja Preta. Há um excesso no consumo de medicamentos para sofrimento psíquico? Isso é um problema? Isso é um problema sério que a gente da psiquiatria vem enfrentando hoje. Na verdade, esses meus livros, os 3 livros, surgem da minha experiência de 20 anos de consultório. Cada momento ali me despertou para algo que me fez escrever esses 3 livros. Então, o Há uma Luz no Início do Túnel é meu primeiro livro, de uma realidade que comecei a enfrentar no consultório, onde a depressão era a doença, do ponto de vista epidemiológico, mais comum que havia na época. Senti uma obrigação de transmitir o meu conhecimento para as pessoas, do ponto de vista da doença. A Fórmula vem no momento em que venho morar em Brasília e percebo que muitos estudantes buscam nos psicotrópicos e na Ritalina uma melhora de desempenho para os estudos. E o Anti-Tarja Preta é esse livro meu de reflexão dos últimos 5 a 8 anos de prática, que eu começo a perceber uma coisa muito estranha, Tânia, no consultório. Que muitas pessoas que marcam uma consulta com o psiquiatra e ali estão, não necessariamente estavam doentes do ponto de vista de um diagnóstico psiquiátrico. Elas estavam sofrendo, é fato. Mas esse sofrimento fazia parte do contexto de vida da pessoa. E, de repente, eu vi que muitas pessoas estavam buscando nos medicamentos psiquiátricos anestésicos emocionais para darem conta de viver as suas vidas difíceis. O anti-tarja nasce dessa percepção, em que a sociedade estava se drogando, se medicando, para dar conta de viver suas vidas. Anestésicos emocionais, interessante isso, né? Porque tem dificuldade em lidar com o sofrimento, e aí precisa anestesiar. É mais ou menos isso. E eu tenho que caminhar entre 2 polos perigosos na psiquiatria e na saúde mental. Primeiro é eu não cair na vertente da psicofobia. De falar que não existe doença mental, que é uma luta contra os laboratórios farmacêuticos, que é uma luta contra os remédios psiquiátricos. Não, não é isso. Pelo contrário, no livro eu reafirmo a existência da doença mental e a necessidade de tratamento psiquiátrico quando existem os critérios para tal. Então não é um movimento de psicofobia o Anti-Tarja Preta. Por outro lado, é um livro que eu trago a reflexão para as pessoas que, peraí, não é toda dor, não é todo sofrer, não é todo choro, não é toda angústia que precisa ser medicada. Porque as pessoas hoje, elas não estão suportando nem o normal, nem o sofrer normal. E já vai atrás de uma medicação para se sentir melhor. Sim, porque tudo tem que ter uma solução rápida, né? E o sofrimento psíquico não tem uma solução rápida necessariamente, né, doutor? Agora, elas vêm com essa demanda para o médico e o médico atende essa demanda? Receita um medicamento? Ou nós estamos falando de automedicação? Não, eu vou te dar dados. Tem um estudo americano, da década passada ainda, que eles fizeram? Eles pegaram as pessoas que usavam psicotrópicos, 20 mil pessoas, e foram avaliar pessoa por pessoa para ver se havia critério diagnóstico para uma doença e para o tratamento. Pasme, 30% delas não tinham diagnóstico que justificasse o uso de psicotrópicos. E esses psicotrópicos não é automedicação, não, porque essas pessoas não conseguem comprar na farmácia esses remédios. É tarja preta, né? O que prescreve. E agora, um estudo recente de uma colega em São Paulo,
mostrou em torno de 60% de uso inadequado de psicotrópicos. Ou seja, precisamos, enquanto classe também, rever esses nossos conceitos, rever essa nossa prática clínica de prescrever para todo mundo. É. Agora, o médico fica pressionado porque o paciente, em última análise, é um cliente e ele quer uma solução rápida, quando na verdade o sofrimento psíquico não é de solução rápida. O médico acaba caindo nessa armadilha de oferecer um medicamento para atender o gosto do paciente? Ah, com certeza. Isso é um mecanismo, um fenômeno que está acontecendo todo dia. Então, o paciente nos procura com uma expectativa que espera ser atendido ali no consultório. Doutor, eu vim em busca de ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Se estou aqui é porque estou com queixas, estou com sintomas. E os médicos se sentem pressionados. Qual que é a única ferramenta que o médico tem de trabalho num primeiro momento? O remédio. Ele só aprendeu isso na faculdade. E aí, então, ele quer usar essa ferramenta para ir ao encontro daquela expectativa do paciente que foi buscar a ajuda. Então, muitas vezes, sim, o médico se sente pressionado, porque se ele não der, o paciente vai falar, esse médico é ruim, esse médico não presta, eu vou naquele ali do lado que ele vai me dar. Então, que esse fenômeno acontece todos os dias, a todo momento, nos nossos consultórios. Que coisa, né, doutor Pablo? Agora, quais são os casos, assim, que seriam resolvidos sem medicamento e que as pessoas estão tomando o medicamento desnecessariamente? Existem casos que são mais frequentes para essa ocorrência? Ah, legal. Essa é a pergunta que eu mais gosto de responder. Que bom que eu fiz essa pergunta. Ela é o divisor de águas de tudo. Essa pergunta significa o seguinte: a primeira coisa que nós temos que ensinar as pessoas, e um bom psiquiatra faz isso, é separar a doença mental, que justifica um tratamento, de sofrimento humano normal, que a pessoa está ali na nossa frente. Então, para responder essa pergunta, é importante ensinar as pessoas que quando é o que você está sentindo faz parte de uma normalidade na sua vida, e para isso você não precisa de remédio, você precisa se cuidar, de fato, mas não com medicamento. Então, esses casos que você perguntou são casos onde a dor, o choro, a angústia, o sofrimento é coerente, é consistente, é proporcional à vivência da pessoa. Tá. Vou te dar um exemplo. Uma mãe que me procura no consultório fala, doutor, eu estou muito triste, eu estou apática, eu perdi 5 quilos, eu não durmo, eu estou muito preocupada porque me falaram que isso pode ser depressão. De fato, se você abrir um livro de psiquiatria, você vai ver que todos esses sintomas são sintomas de depressão. Mas aí eu faço uma seguinte pergunta. Minha senhora, aconteceu alguma coisa na sua vida que possa justificar o que a senhora está sentindo? Doutor, eu estou com meu filho internado na UTI. Ele sofreu um acidente e ele está entre a vida e a morte. Ou seja, esses sintomas são extremamente compatíveis com a vivência dessa senhora. Claro. Falar de depressão é crime num caso desse. Ela está sofrendo. Falar isso não significa que nós estamos minimizando a dor dela. E aí eu falo para ela, vamos cuidar nesse momento? Vamos ter um apoio psicológico? Vamos procurar ter uma vida, neste momento, o mais saudável que a senhora puder, para aguentar o tranco, a pressão que a senhora está passando? Vamos cuidar do seu sono? A senhora precisa dormir bem, porque a pressão é muito grande. Veja que eu não falei de remédio com ela. É porque não é um quadro de depressão, né? É um quadro de uma resposta natural que ela estivesse triste, né? É isso. Perfeito. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é saber se essa resposta está sendo natural de uma pessoa numa vivência difícil ou se essa resposta já é anormal, fazendo parte de um quadro de depressão, de ansiedade, de pânico, de insônia, que aí sim precisa ser diagnosticado e tratado. Agora, tem gente que tem motivo para estar triste, como, bom, no caso dessa senhora, com certeza, mas às vezes porque você perdeu o emprego, porque qualquer coisa, às vezes mais banal, mas que te entristece ou te deixa estressado, ou seja, tem um motivo objetivo, você não está passando por um problema patológico, mas você não consegue dar conta daquela dor, daquele sofrimento. Aí você recorre ao medicamento, né? Isso. Agora, dar conta do sofrimento é importante? Isso é amadurecimento de vida. Isso é um processo de evolução da espécie humana na Terra. Eu costumo falar uma frase tão forte, Tânia, que é a seguinte:
O uso inadequado e exagerado de psicotrópicos está impedindo a evolução, a maturidade psicológica da humanidade, da sociedade. Porque qual é que era uma das forças motriz mais poderosas de transformação da espécie humana? É a dor, é o sofrer. É aquilo que faz você aprender com o seu erro, é aquilo que você faz não errar mais aquilo que você errou anteriormente, e é a dor que faz você tomar uma decisão, fazer uma outra escolha, sair da onde você está. Se eu medico e acabo com a dor, eu estou tirando a única possibilidade que talvez você tinha de mudar a sua vida. Sim. Isso que a dor é fundamental, essa dor normal, essa dor do contexto. Para isso existem profissionais e terapêuticas específicas para isso. Por exemplo, um bom consultório psicoterapêutico. Não é? Acontece esse processo. Sim, vai lá falar sobre si, descobrir as causas reais do sofrimento, que às vezes a gente acha que é uma, né? A causa é outra, né? Exatamente. Às vezes a gente mascara o problema, né? Mas aí demanda um tempo. E às vezes as pessoas não querem esse tempo, elas não querem passar pelo processo. Nós temos uma sociedade do imediatismo. Nós temos uma sociedade hedonista que só vale o prazer. As redes sociais pregam muito isso, né? A gente chama de ditadura da felicidade, só vale estar feliz. A ditadura do corpo magro, a ditadura do cabelo assim, a ditadura da maquiagem assada, a ditadura da boca carnuda, do nariz. É verdade. Tem todas as ditaduras ali. E as pessoas, quando não fazem parte daquele perfil, elas já amanhecem se cobrando. Eu faço o seguinte exercício. Vou te falar para você, Tânia. Chora aí uns 3 dias seguidos. Uma amiga sua vai falar assim, menina, estou preocupada contigo. Marca uma consulta com um psiquiatra. Você não pode mais chorar. Você não pode mais demonstrar um afeto negativo, que as pessoas já te mandam para o psiquiatra. Sim, essa é a pegada do Anti-Tarja Preta. Eu falo para as pessoas, você tem o direito de chorar. Você tem o direito de ficar entristecido. Você tem o direito de querer matar quando a situação é assim. Você tem o direito de passar raiva. Isso tudo é normal. Quando de um contexto de normalidade. Doença é outra coisa. Aí nós vamos tratar com todas as ferramentas que temos à disposição. Então tá, eu chorei 3 dias seguidos. Se eu tenho um motivo para ter chorado 3 dias seguidos, ok. Se eu fiquei chorando sem motivo aparente, pelo menos. Legal. Aí nós estamos transitando da faixa da normalidade para a patologia. E onde é que mora a patologia? E mora na desproporção. Ou seja, a intensidade do teu choro, a frequência do teu choro e a duração do teu choro já não era para estar assim. Isso já é provavelmente um quadro depressivo. Olha que interessante. Então, o que caracteriza a depressão não é a tristeza. A tristeza é um fenômeno normal. É uma tristeza exacerbada, fora de lugar. Esse é o primeiro critério. E um segundo critério que eu ensino para as pessoas é a disfunção. A tristeza da depressão começa a comprometer a funcionalidade da pessoa. Ela já perde trabalho, ela já perde escola. É um advogado, por exemplo, que fazia 10 peças por semana e agora está fazendo 2. Então você começa a ver que o cérebro dela já está comprometendo. Isso é depressão. A tristeza normal, ela está abatida. A gente vê o olhinho dela entristecido, mas ela está funcionando. Ela consegue sair, ela consegue fazer as funções dela, ir no supermercado, fazer as compras. De fato, ela está um pouco mais restrita, mais isolada, mas a gente percebe que ela está funcionando normalmente. Então, os 2 grandes critérios para a gente separar normalidade e patologia. O primeiro, proporcionalidade. Aí eu faço o seguinte, fecha os seus olhos, pega o que você está sentindo e pensa assim, um ser humano, no meu lugar, estaria sentindo o que eu estou sentindo, vivendo o que eu estou vivendo? Se a resposta for sim, está mais para a normalidade. Se a resposta for não, como é que é o não? Nossa, tá tão forte o que eu estou sentindo, não era para eu estar assim. Nossa, doutor, já tem tanto tempo. Eu já estou 1 mês assim, doutor. Não era para eu estar assim. Doutor, já é o dia todo. Eu já durmo e acordo assim. Isso já é critério para a gente pensar numa depressão. E o segundo é a função da pessoa. O dia a dia, a produtividade, o desempenho dela. Porque aí, no caso da depressão, ela é disfuncional porque a pessoa fica apática.
E também porque afeta o sistema, Sim, o cérebro. sim, já está mais do que evidente do ponto de vista científico que nós estamos tratando de uma doença neurológica cerebral. Então você tem comprometimentos seríssimos em algumas regiões do cérebro, regiões de memória, região de atenção, região de concentração, regiões de vontade. Por isso que a vontade, sabia que a vontade, quando você acorda com vontade de ir para a praia, eu vou para um clube hoje, vou com meu namorado, hoje eu estou com vontade de comer uma pizza. Isso é uma região do cérebro que comanda isso. Quando essa região não está legal, se perde vontade. Por isso que não adianta falar para um paciente deprimido assim: olha, menina, faz o seguinte, amanhã eu vou passar na tua casa, vou te pegar 9 horas para a gente ir para a praia. Funciona, ela está doente, a Ela regiãozinha... não vai ter vontade, né? Ela não vai, tá dodói. Você entendeu? Vou te pegar pra gente ir pra balada amanhã, porque tu vai arrumar um namorado. Porque você tá deprimido, porque você tá com falta de namorado. Não vai, gente. Ela vai pra noite com você e a noite vai ser a pior do mundo, porque ela não vai ver graça nenhuma. Porque o cérebro dela tá dodói, tá machucado. E é isso que precisa tratar. O tratamento é a recuperação dessas áreas. E aí tem que ser químico, então. No caso da depressão. Sim, o componente químico ele é importante para estabilizar. Por isso a importância do tratamento psiquiátrico nesses momentos. Mas não é só a química que é capaz de restaurar o cérebro. Por exemplo, a atividade física, uma ferramenta poderosíssima para melhorar essas áreas cerebrais. A própria nutrição, o tratamento dietético é outra ferramenta fundamental. O sono é fundamental. Não tem como tratar um deprimido dormindo 2 horas por noite porque ele acha que dormir pouco é legal. Esse cara vai tá deprimido. Para você ter uma ideia, a privação de sono, que é dormir pouco, dormir menos do que é necessário, aumenta em 4 vezes mais a chance de deprimir. Então, olha a relação entre estilo de vida e depressão. Sim. Ela é total. Agora, mas a depressão também dá problema de sono, né? Dormir pouco pode ser uma consequência também, né? Além de uma causa. Perfeito. Sono e depressão, eles estão numa relação bidirecional. A pessoa começa a dormir mal, aumenta a chance de depressão. A pessoa que começa a deprimir, piora a qualidade do sono. Então, realmente, essa relação, elas se retroalimentam, elas são bidirecionais. E para fazer exercício físico, a gente precisa ter a vontade de fazer, né? É difícil para quem não está acostumado. Aí que tá o problema. E às vezes eu pego esse paciente nesse estado, ele fala: doutor, eu me cobro tanto, porque eu li o seu livro, A Fórmula, e eu vi lá que eu tenho que fazer atividade física. Só que, doutor, sinceramente, eu não consigo sair da cama. Então, o cara tá deprimido. Aí agora eu tô duplamente pior, porque eu não consigo sair da cama e fico me culpando porque... Sou preguiçoso. Calma, muita calma nessa hora, vamos lá. Aí o que eu faço? Primeiro, melhora essa energia. Eu não cobro ele atividade física. Aí eu falo, à medida que você for melhorando a sua energia, você vai ver que essa vontade vai brotar. De dentro para fora. E isso eu ensino as pessoas a até tratarem os seus parentes nesse sentido. De respeitar esse primeiro momento da depressão, que é muito importante. Para deixar a vontade aparecer novamente, brotar novamente para fazer as coisas, entendeu? Sim. Aí essa vontade brota naturalmente, às vezes com ajuda química e também com outras, um tratamento, uma conversa com um especialista, uma psicanálise, por exemplo. Hoje a gente sabe que esse primeiro momento ele é muito importante, a associação do tratamento medicamentoso com o tratamento psicoterapêutico. Por quê, Tânia? Eu costumo dizer, isso está lá no meu livro, no Anti-Tarja Preta. Na verdade, o Anti-Tarja Preta é só isso aqui que eu vou falar agora. Ele é fazer com que as pessoas entendam que os sintomas é só a casca, é só a superfície do problema. E que, na verdade, nós temos que perguntar. Eu pergunto para os meus pacientes, assim, quando chegam em crises de ansiedade, eu pergunto, qual é o nome da sua ansiedade? Porque o que você me disse até agora é só... Ih, acho que ficou mudo, doutor. Alô? Alô? Agora voltou.
o nome da sua ansiedade. Aí ficou mudo. Isso. E eu pergunto, qual é o nome da sua ansiedade? E ela fica me olhando, como assim? Eu falei, porque foi mais fácil você falar de sintomas. Você falou de palpitação, você falou de tremores, de sudorese, de dor de cabeça, de queda de cabelo. Mas o que está por trás disso? Porque a tua cura está aí. Porque o medicamento que eu vou te dar, ele é sintomático. Ele vai bloquear esses sintomas. Mas será que estamos resolvendo de fato o seu problema? Aí ela fica me olhando e falou, doutor, essa pergunta é mais difícil. Oh. Aí entra o processo terapêutico. É porque no processo terapêutico é que ela vai ter a oportunidade de reconhecer os nomes dos sintomas. O problema dela não é a palpitação. Não é. A palpitação é só a explosão no corpo. É só a linguagem que o corpo está usando e pedindo ajuda. Mas qual é o nome dessa palpitação? É seu marido? É seu filho? É seu trabalho? É seu chefe? É a crise que você está passando existencial? É a dificuldade de você encontrar sentido e propósito na vida? Tem nome. Isso estimula as pessoas a buscarem os nomes dos seus sintomas verdadeiros. E aí demora um pouquinho, porque vai precisar de uma reflexão. E a hora que a pessoa identifica a causa, aí ela consegue mudar a chave? É aí que é 50% da cura. A 50% da cura está aí. Quando ela começa a um primeiro fenômeno chamado de autoconhecimento. As pessoas não sabem nem quem são. Elas não sabem suas aptidões, elas não sabem seus talentos, elas não sabem seus pontos fortes e fracos. Elas são reféns de si mesmas. E eu costumo usar uma metáfora interessante, eu falo assim, as pessoas são como carrinho de montanha-russa. Tu já viu aquele carrinho de montanha-russa? Que a gente entra, e aí a gente está refém do carrinho, né? Se ele quiser subir, ele sobe. Morro de medo. Virar para a direita, virar para a esquerda. E as pessoas vivem assim as suas vidas, cujo carrinho são as emoções dela. Se as emoções estão subindo, ela sobe. Se está descendo, ela desce. Se virar para a direita, ela vira. Se virar para a esquerda, ela... Por quê? Porque elas não comandam as suas vidas. O processo terapêutico ajuda as pessoas a trazerem para suas mãos o gerenciamento, o controle, pelo menos o mínimo de suas próprias vidas. Por isso que eu sou fã do processo terapêutico, no sentido de cura, de controle da saúde mental. Maravilhoso! Olha, gente, que bacana. Então não adianta ficar anestesiando as emoções com remédio, né? A menos que seja um caso com indicação de remédio, né? Mas é importante que o autoconhecimento. Boa. Dr. Pablo Vinícius, ainda sobre medicamentos em excesso para os tratamentos do sofrimento psíquico, emocional, a Teresa Tave diz o seguinte, que tomando remédio sem necessidade real, no futuro a pessoa terá 2 problemas. Porque essa medicação, ela alivia a dor naquele momento, mas ela, além de mascarar e impedir que a pessoa faça uma reflexão sobre a origem do problema psíquico, ela pode causar, o remédio em si, causar ele próprio mais problemas? E com certeza, principalmente se o remédio for usado inadequadamente. Por exemplo, o tarja preta, aquilo que a gente chama de benzodiazepínicos. Nem todo tarja preta é benzodiazepínico, mas a maioria é. E aí eu vou falar aqui alguns nomes, não vou nem falar nome comercial, vou falar o nome do sal. Clonazepam, diazepam, alprazolam, são os ANs da vida aí. Esses nomes que eu citei aqui são o nome do sal mesmo, não é o nome do remédio comercial. Desculpa, que são antidepressivos. Não, esses são os calmantes. Calmantes. Ansiolíticos. Hã? Ansiolíticos? Isso. Tá. Esse termo a gente utiliza para 3 nomes comuns. Ansiolíticos, calmantes ou o termo técnico benzodiazepínicos. Tá. Esses remédios são perigosíssimos. Eu concordo com a colega que escreveu aí que quando a pessoa toma um remédio desse para dormir, por exemplo, olha só que interessante, Tânia, ela tem insônia. Quando ela toma um Rivotril, um clonazepam para dormir, num primeiro momento ela fala assim, ai, doutor Pablo, que maravilha. O senhor acertou em cheio, menino, que remédio. Eu estou encantado com esse Rivotril. Só quero dele agora. Pegou do vô, pegou da tia, pegou de alguém lá. Aí, que maravilha. Aquilo dá certo uma semana, 1 mês, 6 meses, 4 meses. Aí o que começa a acontecer? O remédio começa a acabar o efeito dele, porque ocorre tolerância, que é um dos mecanismos da dependência. E daqui a pouco ele estava tomando um comprimidinho, passou a tomar 2, 3, 4, 5.
E aí ele começa a ter seríssimos problemas pelo uso do medicamento que ele não tinha. Tânia, internei uma paciente semana passada tomando 18 comprimidos de Zolpidem para dormir. Que isso, gente? Pode dar uma overdose. Deu uma Exato. overdose? Por isso que o senhor internou ela? Não, porque ela vai aos poucos, né? Ela vai tomando aí o corpo vai acostumando. Vai acostumando. Se você tomar 18, você morre. Mas ela foi tomando ao longo do tempo e o corpo foi acostumando. Eu tive que interná-la numa clínica de dependência química, como cocaína, maconha, crack, para ela tirar esse medicamento. Então, essa pessoa que escreveu isso, absolutamente correta na sua percepção. Uau. Além de você não ter resolvido o seu problema, você pode ter um segundo problema causado pelo medicamento. Que é uma dependência química. Exatamente. Fora as consequências, por exemplo, o uso crônico de benzodiazepínico, ao longo do tempo, hoje sabe-se, desculpa, que aumenta a chance de Alzheimer no futuro. Olha, gente, traz aquela felicidade momentânea, mas ó... Não vale a pena esse preço de forma alguma. Porque ele altera o funcionamento cerebral, é isso? Exatamente. Ele provoca alterações cerebrais que a longo prazo, vai causando um processo degenerativo. Ou seja, aumenta risco, não é que ele vai ser causa direta, mas ele contribui junto com os fatores genética, estilo de vida, para as doenças neurodegenerativas no futuro. Então, veja a seriedade desses remédios. Ele está relacionado, por exemplo, a quedas em idosos, que é uma das causas maiores de mortalidade em idosos, né? Quando o idoso cai e quebra o colo do fêmur, por exemplo. Esses remédios no idoso é um perigo, porque eles caem, eles perdem a coordenação. E aí a pessoa morre, aí lá no atestado de óbito tá fratura de colo de fêmur. Morreu foi do clonazepam, pô. Caramba, hein, gente? Vamos tomar muito cuidado com isso, né? Não existe solução mágica para sofrimento. Depois vem a conta. A Isaura Ferreira pergunta aqui, em que momento, situação, o médico decide que o medicamento não está fazendo efeito? Quando ele indica um medicamento, ele já deve ter, então, claro que há um diagnóstico patológico, né? Teria que ser assim. Teria que ser assim, mas não é, que a gente já sabe, já falamos sobre isso. E no momento em que ele percebe que aquele medicamento não está fazendo bem? A psiquiatria exige um acompanhamento contínuo do seu paciente. Por isso que a gente pede o retorno, com 30, 60 dias, e a gente vai acompanhando. E aí é uma coisa legal de se falar aqui. Eu falei dos calmantes, eu falei dos benzodiazepínicos, que não são remédios tão seguros. Por outro lado, existem os antidepressivos, que não são tarjas pretas, não são tarja preta. Olha que interessante. Nem todo remédio psiquiátrico é tarja preta. Portanto, nem todos os remédios psiquiátricos são geradores de dependência. O antidepressivo, ele é um remédio tarja vermelha, ele é um remédio muito seguro para uso contínuo e prolongado. Então, só aqui eu já estou derrubando um mito gigante na psiquiatria, que é as pessoas terem medo de tudo. Ave Maria, não vou lá não. Eu não quero tomar remédio brabo de psiquiatra, não vou ficar dependente. Calma, nem todo remédio é igual. E aí é que eu respondo essa pergunta. O antidepressivo, então, ele é um remédio de uso contínuo e tem que ser, diferentemente do calmante. O antidepressivo, quando a gente prescreve, a gente pede para a pessoa voltar com 30 dias. E o antidepressivo não faz efeito na hora de tomar. O efeito dele é cumulativo pelo uso. Então, ele vai fazendo efeito com 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas. E, às vezes, o paciente fala, meu Deus, eu estou tomando esse remédio e não sinto nada. Calma. Por isso, essa avaliação de 30 em 30, de 60 em 60 dias, para a gente ver se vamos aumentar a dose, para a gente ver se a gente vai trocar o remédio, se ele está tolerando, se ele está tendo efeitos colaterais. Então, na verdade, às vezes se demora um pouco para chegar no remédio. Para ajustar, né? E aí, quando ele chega no momento em que o efeito do remédio se deu, aí ele acha que ele está curado e para de tomar o remédio? E desanda? Aí é um outro problema na psiquiatria, porque os tratamentos, eles têm um tempo de acordo com a gravidade da doença e de acordo com o número de episódios que ele já teve. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar a depressão. Para você ter uma ideia, a pessoa que tem uma crise depressiva na vida, a primeira vez na vida, ela nunca teve nada,
ela tem 50% de chance de ter a segunda crise. Quando ela tem a segunda crise, ela tem 70% de chance de ter a terceira crise. O que significa isso? A doença depressão tende a cronificar, ok? Por isso que quando eu pego a pessoa na primeira crise, eu falo assim para ela, o seu tratamento é de 8 meses, 6 meses, 1 ano. Se ela está na segunda crise, eu falo, vamos tratar 2 a 3 anos. Por quê, Tânia? Porque eu sei se ela está na segunda crise, a chance dela ter a terceira é 70%. Se ela está na terceira, a chance de ter a quarta é mais de 90%. Ela vai tratar indefinidamente. Porque cada crise depressiva vai gerando uma vulnerabilidade do cérebro a entrar em depressão. Esse cérebro vai ficando fragilizado a cada crise. Olha como é sério. Precisamos falar mais sobre isso. As pessoas precisam saber disso. Esse meu primeiro livro, O Alma Luz no Início do Túnel, é uma aula sobre depressão. É exatamente isso, sabe? E tá gratuito na internet. Só as pessoas baixarem que elas conseguem ler na casa delas. Ah, que bom. Ó, gente, o livro é Alma Luz no Início do Túnel. Bom, doutor Pablo Vinícius, eu preciso ir para o Repórter CBN, mas podemos continuar a nossa conversa? Eu quero falar sobre cognição, sobre como que a gente pode melhorar a nossa capacidade de aprendizagem, que também é uma das linhas de pesquisa do doutor Pablo Vinícius, que é médico psiquiatra, neurocientista, pesquisador no estudo da inteligência humana. Vamos falar sobre isso, então, depois do Repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 14 de setembro de 2021. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspendeu a medida provisória que altera o Marco Civil da Internet. Na avaliação dela, fake news, discursos de ódio e os ataques às instituições e à própria democracia representam alguns dos maiores desafios contemporâneos diante dos direitos fundamentais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu a MP ao Planalto. O texto foi editado pelo presidente Jair Bolsonaro na véspera dos atos antidemocráticos do dia 7 de setembro. Pelé recebeu alta da UTI e vai se recuperar num quarto do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O ex-jogador foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon. Segundo a equipe médica, Pelé apresenta boa condição clínica. O senador Renan Calheiros diz que vai propor no relatório final da CPI da Covid mudanças na lei do impeachment para forçar a Câmara a analisar os pedidos. A proposta é estabelecer um tempo mínimo para que o presidente da Casa examine denúncias oriundas da CPI. Se o prazo não for cumprido, caberia ao plenário decidir se aceita iniciar um processo. Atualmente, mais de 130 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro estão parados na gaveta do presidente da Câmara, Arthur Lira. Horário de Brasília, 9h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Voltamos com o médico psiquiatra Pablo Vinícius, ele que é neurocientista, ele pesquisa a inteligência humana, né? Foi um bocado de tempo que você se dedicou a esse estudo, né? Sobre cognição e desenvolveu um método. É isso? Para ativar a nossa capacidade de aprendizagem? Eu chamo de programa de alto rendimento cognitivo, que também surgiu da minha experiência de consultório aqui em Brasília. Quando eu vim para cá, 12 anos atrás, eu comecei a ficar horrorizado com uma enxurrada de estudantes que me procuravam no consultório em busca da tal Ritalina para estudarem e terem resultados em provas de concurso. E eu falei, gente, isso está errado. Isso aqui está errado. Tem alguma coisa errada nisso aqui.
E aí que fui me dedicar ao estudo da performance, do aprendizado, do intelecto, de entender como é que ocorre esse processo de memorização, quais são as variáveis que funcionam nisso. E aí as pessoas acham que esse programa é o seguinte, é botar a pessoa num laboratório de neurociência mais avançado do mundo, encher ela de choque, e as coisas são tão simples, tão na mão das pessoas inteligentes e de alta performance, que elas não imaginam a simplicidade disso. Porque, Tânia, uma coisa, as pessoas confundem simplicidade com facilidade e dificuldade, né? São conceitos diferentes. Ser simples não significa que seja fácil, né? Por exemplo, falar para você que você precisa fazer atividade física é simples, não tem nada de complexo nisso. Sim. Isso não é fácil. Não quer dizer que eu vá fazer. Então, as coisas serem simples, a genialidade está aí, né? Transformar o complexo em simples. Sim. Ao contrário, né? Quando você transforma algo simples em complexo, isso é burrice, isso não é inteligência. Exato. O método e essa minha literatura, esse livro, que é o meu segundo livro, chamado A Fórmula, é o livro onde eu me debruço sobre as variáveis envolvidas no desempenho cerebral. Então, é um livro que eu tenho um capítulo de sono, que eu falo de cronotipia. Cara, esse conceito é fantástico, a cronotipia. Esse conceito é revolucionário. Cronotipia? Cronotipia. Esse conceito ele é revolucionário no desempenho do cérebro humano, da performance do desempenho da pessoa. A cronotipia é o seguinte, todo ser vivo, toda a natureza, ela não funciona linearmente ao longo do dia. Nós flutuamos. Isso significa dizer que todo o nosso organismo tem horários melhores e piores de desempenho. O intestino, por exemplo, é só você pegar. Todos nós temos uma preferência de funcionamento do intestino. Alguns são de manhã, outros são à tarde, outros são à noite. E faz o seguinte, se o seu hábito intestinal é de manhã, fala assim para ele, eu não concordo não. De manhã não. Ele vai funcionar à noite, porque quem manda aqui sou eu. Uhum. Aí tá bem, aí tu vai acordar, vai dar vontade de ir no banheiro. Aí tu não vai, porque é você que tá mandando. Eu que tô no comando. Você tá no comando. Aí quando chega a noite, você não tá com vontade, porque ele tá silenciado. Mas como é você que tá no comando, você vai tomar um laxante para mostrar para ele que quem manda é você. Claro. Você vai. Isso você consegue 5 dias, tá? No 6º dia, você tá indo de manhã normalmente. Porque a cronotipia manda, ela impera. Eu dei o exemplo do intestino, mas isso serve para o cérebro do estudante. Nós, e do profissional, seja lá de quem for, nós temos os melhores horários de desempenho. E aí eu elaboro um conceito no livro chamado de desempenho ótimo. É quando você pega a sua prioridade cognitiva. Qual é a sua prioridade cognitiva? É estudar para um concurso? Que horário que você tem? Você tem que colocar isso no seu melhor horário de desempenho, porque isso chama-se eficiência. 1 hora de estudo nesse momento equivale a 3 no horário que não é propício. Então, não é estudar o dia todo, não é se dedicar o dia todo. A gente precisa ter sabedoria e discernimento para aproveitar o melhor de cada horário. Esse é um conceito revolucionário, fantástico, na área do desempenho cerebral. Uhum. As pessoas não têm esse conhecimento. Elas acham que qualquer hora é hora, que pode estudar o dia todo, e aí vou te falar uma. Tem literaturas aí, eu não vou falar aqui o nome, que fala que o segredo da vida é acordar às 5 horas da manhã. Mas, gente, faz isso comigo, não. Isso é criminoso. É. Pedido do ano passado. Ah, é? Você entendeu? É um livro que não tem embasamento científico. É um livro de achismo do autor, que ele acha bonitinho acordar às 5, 6 horas da manhã para ter sucesso na vida. Porque mostra a disposição, você vai ter mais tempo para trabalhar, para produzir. Essa é a teoria, né? Isso que é noturno, pô, que tem que dormir meia... Gente, minha cabeça, ela tá funcionando só à noite, por exemplo. Se eu acordar às 5 horas da manhã, eu não presto para nada. Então, esse é um dos conceitos que eu trabalho nesse programa de alta performance. Eu faço a pessoa descobrir a sua cronotipia no livro, eu dou uma ferramenta disso, aí ela mesma preenche o questionário e descobre se ela é matutina, vespertina, intermediária, e eu ensino a ela a montar o seu programa de atividades mediante a cronotipia dela. Então, ela vai trabalhar no melhor horário dela, ela vai produzir no melhor horário dela. E olha que eu estou falando de uma variável do sono, estou falando de uma só.
E lá tem o capítulo da alimentação. Eu falo de alimentos emburrecedores, eu falo de alimentos inteligentes. Oh. Então, cada capítulo são variáveis, são fatores que impactam diretamente no desempenho cerebral. Garanto que se você pegar esse livro e aplicar 80% deles, ninguém te segura. Você vira um foguete. Mas vem cá, aqui, entre nós, por exemplo, um alimento que é emburrecedor. O açúcar. O é. açúcar. É emburrecedor mesmo? Porque ele inflama o seu cérebro. Então, na verdade, o açúcar, eu falo, é tudo aquilo que vira glicose em excesso no seu sangue. Então, aqui está o açúcar, de fato, o açúcar. Aqui está as farinhas brancas, porque isso vai virar glicose. Então, tudo aquilo que der pico de glicemia em você, você está inflamando o tempo inteiro. O seu cérebro é célula. Ele está recebendo essa carga inflamatória e oxidativa. As pessoas, às vezes, me procuram no consultório assim. Doutor, marquei a sua consulta, porque eu me sinto lento, sabe? Devagar, cansado, uma fraqueza, uma moleza. Aí eu olho assim, a primeira pergunta, como é que é a sua dieta? Aí ele olha para mim, hã? Não, doutor, eu marquei uma consulta no psiquiatra, não foi no nutricionista. Aí eu falei assim, aposto que sua dieta é cheinha de porcariazinha. Gosta de um macarrão, gosta de um pãozinho, gosta sim. Aí ele vai ficando vermelho assim. Tá aí a causa da sua fraqueza, porque você está inflamado, meu amigo, seu intestino está inflamado. Você não precisa de remédio, você precisa melhorar a sua dieta. Aí eu falo, você faz atividade física? Ai, doutor, onde eu vim parar? Meu Deus, eu achei que você ia me dar um remedinho, eu tô ouvindo isso tudo aqui no consultório psiquiátrico. Quem disse que seria... É simples, mas quem disse que seria fácil? Tá vendo? Mas não é para tirar o pão e o docinho da dieta, não, né? Ou é? Pode comer com equilíbrio, mas eu ensino as pessoas a comerem bem, Tânia. Sabe como é que é comer bem? Eu descobri, eu moro aqui em Brasília, e tem uma feira aqui perto da minha casa, que eu descobri tudo que é gostoso e saudável. Eu não deixo de comer nada gostoso, porém eu aprendi a comer saudável. Tem um pão de uma senhorinha aqui de farinha de amêndoa, a coisa mais gostosa do mundo. Pronto, eu já não estou comendo açúcar. Aí eu tenho um doce, uma moça que faz doce de farinhas funcionais, adoçado com estévia, como o meu docinho. Então veja bem que a gente não precisa se privar das coisas gostosas. A gente precisa aprender a comer bem de matéria-prima saudável. Você comer um pão de farinha de castanha, gente, além de você estar saboreando um bom pão, você está se enchendo de gordura boa. Você está enchendo proteína boa. Isso para o teu cérebro é maravilhoso. Olha só que interessante. A isso eu chamo de alimento inteligente. Assim como eu chamo de vencedores. O que é um alimento inteligente? É um abacate. Você entendeu? Que você vai comer e aquilo vai fazer um bem enorme para a sua inteligência. Então, é um capítulo maravilhoso que eu trabalho esses dois conceitos. Tá vendo? E a gente achando que ia ser mirabolante, então realmente são soluções simples, porém que exigem uma mudança de hábitos. E tem ferramentas mais sofisticadas, por exemplo, a estimulação magnética transcraniana. Super interessante, que a gente leva o paciente ao consultório. Tem vários estudos hoje mostrando a estimulação magnética no desempenho cognitivo, na melhora da atenção, concentração e memorização. Inclusive, eu tinha até que falar desse método. Eu não sei se você ainda vai falar alguma coisa de prevenção do suicídio, mas eu acho um método muito bacana. Vamos falar, então. No tratamento de depressões graves. Mas a estimulação magnética transcraniana, isso encontra-se lá no meu livro também, é um método físico de estimulação magnética cerebral que melhora muito o desempenho das pessoas. Olha, veja bem, então. Então, nós temos desde um método simples, que é um bom método, a um método de laboratório, não que ele é só feito em laboratório, hoje ele está aberto ao uso das pessoas, em consultórios, em clínicas, que a pessoa pode buscar, sim, para melhorar o seu desempenho. E como é? Tem nada a ver com choque elétrico, não, né? Não, ele é um aparelho que ele emite uma corrente elétrica numa bobina. Essa corrente elétrica emite alguns pulsos, que não é um choque, a pessoa só sente uma contração no couro cabeludo. E essa corrente elétrica vai se transformar num pulso magnético dentro do cérebro que vai estimular os neurônios.
E aí você começa a aumentar a produção de dopamina, de serotonina, de noradrenalina. Estimular regiões do cérebro, por exemplo, responsáveis pela atenção, que é o lobo frontal, essa parte da frente do cérebro aqui. E, de repente, essa pessoa começa a ter uma melhora interessante na sua capacidade cognitiva. Então, veja bem que é um método que não é medicamentoso, mas que eu estou modulando o cérebro. Interessante, dá um estímulo para ele, né? Isso, exatamente. Eu dou um estímulo aí. E aí depois ele vai sozinho, vamos dizer assim, ou a pessoa precisa ser estimulada com frequência para manter o cérebro com um bom funcionamento? Tem os dois casos. Tem um caso que a pessoa atinge um nível super bacana e consegue... Aí, esse tratamento ele é sempre estimulado com estilo de vida saudável, outras ferramentas, e às vezes até com medicamentos. Por exemplo, casos de depressão grave. Quando a gente entra com a estimulação magnética, o paciente ele fica bem, ele se recupera rapidamente e depois ele fica mantendo com o medicamento. Então, assim como tem casos que a gente faz manutenção de tempos em tempos com a estimulação magnética. Então, isso é avaliado caso a caso, paciente a paciente, cliente a cliente. Quantas sessões? Vão ser 10 sessões, 15 sessões. Normalmente o protocolo exige ali 20 sessões para você ter um benefício do tratamento. Mas tem vários protocolos. Tem protocolos curtos, de pulsos, de milhares de pulsos, tem protocolos mais longos, de menos pulsos, enfim. Do ponto de vista técnico, varia muito a técnica, por isso a necessidade de um bom profissional para estar indicando e trabalhando com isso. Puxa Mas vida. o que eu quis dizer com a estimulação é que, veja, nós temos medidas tão simples, 30 minutos de atividade física por dia, há medidas mais complexas, mais sofisticadas, que chegamos ao ponto maravilhoso de conseguirmos modular a atividade cerebral. Pô, isso é maravilhoso. E aí, para o caso da depressão, né, mais agravada, que inclusive, né, pode levar ao suicídio, esse seria uma intervenção interessante. Maravilhosa. Sabe por quê? Quando a pessoa está deprimida, gravemente, a ideação suicida é muito forte e o risco suicídio é muito alto. Porém, quando a gente usa um antidepressivo, assim como eu disse aqui anteriormente, demora 3, 4, 5, 6 semanas para fazer efeito. E a gente está correndo contra o tempo nesse caso. Porque cada dia é um dia a mais ali por risco de suicídio da pessoa. E a estimulação magnética transcraniana, e existe um outro protocolo também com a ketamina, que já foi aprovado no Brasil pela Anvisa, tem uma resposta muito rápida, temos protocolos de resposta assim na primeira semana, nos primeiros dias. Então, como a gente está trabalhando em prevenção de suicídio, e uma das coisas da prevenção de suicídio é a abordagem desse paciente gravemente enfermo, você ter um método de tratamento, de resposta rápida, é fundamental. Então, a estimulação magnética se coloca assim como a ECT também, que é a eletroconvulsoterapia, assim como a ketamina, são tratamentos de resposta mais rápida do que o tratamento convencional com medicamento. Passa uma ferramenta maravilhosa nesses pacientes. Ainda é pouco acessível? É caro? Já foi mais. Hoje ela já popularizou mais. Eu sou da época, por exemplo, fui o segundo, terceiro a mexer com isso aqui em Brasília, 15 anos atrás, era muito caro, os aparelhos eram caríssimos. Só que hoje se popularizou, os aparelhos se tornaram mais baratos e realmente hoje é mais acessível. Muito bom. E além da estimulação magnética, que não seja medicamento, você falou alguns outros nomes. Ketamina. É. A ketamina é um anestésico que os anestesistas utilizam isso há muitos anos e foi estudada para depressão, principalmente essas depressões graves, refratárias ao tratamento normal, e se mostra com belíssimos resultados para essa indicação. Significa que nós vamos usar ketamina para substituir os antidepressivos? Não, e nem estamos autorizados a isso, e nem tem estudos para isso. A ketamina, ele é utilizado basicamente nesses quadros graves, que a gente precisa de uma resposta rápida e para tirar o paciente da crise. Fantástico o efeito da ketamina, junto com a estimulação. E tem protocolos usando estimulação magnética com ketamina. Bom. As coisas juntas. E as respostas são bem interessantes. Muito bom, hein, doutor Pablo Vinícius. E ainda no que diz respeito à cognição, à aprendizagem, né? Você falou aí de um medicamento que o pessoal usa para ficar mais concentrado, né? Acho que é a Ritalina. Que é indicado para pessoas que têm déficit de atenção, né? Para essas pessoas aí, a medicação é necessária? Ou também para as pessoas que têm déficit de atenção, dá para
você ativar a sua atenção sem recorrer ao medicamento? Não. TDAH, uma vez diagnosticada, precisa do remédio. Tá. A gente tem estudos tentando com alguma outra metodologia, mas realmente o TDAH é uma deficiência severa de lobo frontal, de produção dopaminérgica. O medicamento ele é imperativo, ele é quase que obrigatório para trazer essa pessoa para a normalidade. Mas, gente, nós estamos falando de 1% da população. E nós temos muita gente usando Ritalina, que nada tem a ver com TDAH. São pessoas buscando a droga da inteligência para ficarem nada mais tempo estudando, para melhorar a disposição, para melhorar a capacidade de foco, para estudar. E esses casos é um tiro no pé, a Ritalina. Tem um estudo de uma colega de São Paulo que fez o mestrado dela usando Ritalina em pessoas saudáveis, que usam para aumentar o desempenho. Conclusão do estudo dela, sabe qual foi? A Ritalina é um ótimo remédio para te deixar acordado estudando, mas é um péssimo remédio no aprendizado. Olha que interessante. Ah, é? Por quê? Você fica, de fato, alerta estudando, mas o aprendizado que vem daquelas horas de estudo é péssima. Não retém a informação. Então é uma ilusão, porque o estudante fala assim, meu Deus, que remédio maravilhoso. Eu passei a noite toda estudando, pilhado. Aí você pergunta assim, o que você estudou? Não, isso não importa, importa... Eu fiquei concentrado, mas depois perde, não retém. Por quê? Porque o aprendizado, a memorização do que você estuda durante o dia, sabe onde que acontece? Sabe onde é que vira a memória de longo prazo do que você estuda durante o dia? No seu sono, nas fases profundas do teu sono. E a Ritalina é um medicamento que fragmenta sono. Olha o tiro no pé que você está dando. De fato, você estuda, mas você está prejudicando o momento da sua vida que você deveria estar aprendendo o que você estudou. Então, por isso é que o estudante não tem essa percepção do aprendizado mesmo com o uso dessas medicações. Repito, em pessoas saudáveis, nas pessoas portadoras de TDAH, ela é necessária. E nas pessoas saudáveis, então, estudar, não adianta passar uma noite em claro estudando e fazer a prova com 3 horas de sono, que não vai reter? Nada, aquilo ali é um tiro curto. Aquilo ali é prova de 100 metros. Porque se você perguntar para ele no outro dia o que ele estudou, ele vai lembrar de meia dúzia de coisas. Então, nós na medicina do sono, a gente tem batido tanto nessa tecla com a área educacional, Tânia, para que a área educacional entenda a importância do sono, no aprendizado de crianças, adolescentes e adultos. Quem aqui, eu, você, quem está nos ouvindo, nunca ouviu uma frase assim do seu professor? O professor marca a prova. Aí a gente fala, professor do céu, não marca nesse dia não, porque a gente já tem 3 provas nesse dia, pelo amor de Deus. Aí ele fala o quê? O que vocês fazem da meia-noite às 6? Verdade. Essa frase é criminosa, no bom sentido no sentido da hipérbole que eu quero usar. Sim. Mas é uma frase que, se esse professor, na sua faculdade de pedagogia, tivesse uma disciplina de medicina do sono, ele jamais falaria isso. Ele jamais falaria isso. Porque é durante a meia-noite às 6 que o aluno dele aprende, pô. Sim, que é dormindo que ele vai reter aquilo que ele estudou. Né? Exato. E também estudar tudo de uma vez só, também o pessoal deixa para a última hora, né? Também deve ser meio difícil para assimilar. Nós temos hábitos muito ruins, nós temos uma cultura muito ruim. Nós estamos vivendo muito mal, né, Tânia? A sociedade está vivendo muito mal. Eu acho que grande parte dessa sociedade emburrecedora que nós temos, inclusive o último capítulo do meu livro Anti-Tarja Preta, chama Era da Burrice. E ali eu mostro que nós estamos em plena Era da Burrice. E quando eu falo Era da Burrice, eu não estou falando pejorativamente, eu estou falando de um momento histórico que nós estamos vivendo de grande comprometimento cognitivo das pessoas. E dou dado. O último estudo feito do QI humano foi a primeira vez na história que se mede o QI, que mostrou uma redução de 3 pontos do QI em média. Meu Deus, estamos ficando burro mesmo. Por isso é que eu chamo. Por quê? Porque a gente está com hábitos muito ruins? Estilo de vida está péssimo. Tânia, 54% dos brasileiros estão em sobrepeso. E há uma relação direta entre obesidade e desempenho mental. Eu tenho um estudo que, inclusive, eu falo no meu livro,
que mostra que pessoas que têm um IMC, o índice de massa corpórea, acima de 30, têm 8% de redução de volume cerebral. 16 anos envelhecidos esse cérebro. Isso é estudo científico. Então, veja a seriedade das... Nós temos uma sociedade privada de sono. Uma sociedade que acha bonito dormir pouco. Sim. Nós temos uma sociedade sedentária. O Brasil hoje, se não me engano, é o 4º ou 5º país do mundo em sedentarismo. Atividade física é inteligência pura. Produz ATP, produz energia, produz mitocôndria, produz neurônio. Aquilo é fantástico para o desempenho humano. Nós temos uma sociedade sedentária. Aí você começa a entender por que nós estamos numa plena era da burrice. Sim. Porque nós estamos muito mal. Né? E eu acho que também essa coisa de você ficar muito disperso em rede social e tal também deve contribuir, porque as pessoas têm mais dificuldade em se concentrar em algo, porque são muitos atrativos, né? Isso deve ter uma influência também. É a era da dispersão. Você tem grandes dificuldades de foco, porque os estímulos são tantos, tá tóxico, né? Então, na verdade, isso é tóxico. Então, quando eu sou procurado pelas pessoas, eu oriento sempre a ter horários de ver rede social, sabe? Escolha 3, 4 horários do dia para você responder suas questões nas redes sociais. Não tem aquele hábito de ver o tempo inteiro, porque o tempo inteiro você está sendo invadido por estímulos que às vezes você nem quer. E seu cérebro não está sofrendo com isso, mas claro, o cérebro é um órgão receptor. Tudo que você colocar lá dentro, ele está recebendo. Sim. E aí, o que você está colocando lá dentro? Aliás, o que você está colocando dentro do seu intestino? O que você está colocando dentro do seu pulmão? O que você está colocando dentro do seu cérebro? O que está entrando pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pela sua boca? Essa resposta, ela diz muita coisa no que você está vivendo. Nossa, adorei. Doutor Pablo, muito obrigada, viu? Muito bacana a conversa. Boa noite. Um prazer estar aqui. Um beijo para você. Valeu, muito bacana. Pablo Vinícius. Ele é médico psiquiatra, ele é neurocientista, ele é pesquisador no estudo da inteligência humana. Ele está lançando agora, o livro mais recente dele é Anti-Tarja Preta, que é sobre a banalização do uso de medicamentos. Ele também é autor de outros livros. Espera aí que Há uma luz no início do túnel, que é sobre depressão, e a Fórmula, desenvolvendo cérebros extraordinários. Muito legal.